E nessa manhã eu quero assim agradecer a nossa irmã Andréia, ao nosso evangelista, que tem assim nos convidado para assim contar aquilo que Deus, Ele tem feito nas nossas vidas, né? Porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor Jesus, cada dia, Ele vai tendo misericórdia de nós, né? E nessa manhã, antes de contar, eu quero deixar assim um versículo para todos que estão assim ouvindo em Lucas 18 e 27, que diz assim: mas ele respondeu: as coisas impossíveis aos homens é possível para Deus. As coisas que não dá para mim, nem para você, nem para o médico, nem para o juiz, o nosso Deus, Ele tem poder. E assim também aconteceu na minha vida. Quando o homem dizia que não tinha condições, que não podia, que não ia dar certo, o nosso Deus, Ele se levantou e agiu na minha vida. Glória ao nome de Jesus. Quando, no ano de 2014, eu fui fazer alguns exames, e naqueles exames constava que eu estava com um cisto de 4 centímetros no ovário. E o médico que estava fazendo aquele exame, ele disse: olha, procure a sua médica imediatamente, porque esse cisto ele está um pouquinho grande já. E eu disse: está certo. E eu procurei a médica, e mostrava os exames para ela, e ela dizia assim: nós vamos fazer uma ressonância com mais profundidade para que nós possamos ver realmente como está. E ali, quando eu fiz aqueles exames, eu digo assim que sempre eu ficava muito tensa, muito nervosa, e quem me acompanhava sempre era meu esposo, era quem conversava com a médica, e em todos os momentos ele estava ali junto comigo. Eu não passei sozinha, além de estar com Jesus, ele também estava ao meu lado. E quando a gente chegou com aquela ressonância para mostrar à médica, ela disse: olha, está um pouco complicado, porque você está com o tumor e ele está com quase 13 centímetros. Não era 4. A ultrassom ele mostrava 4 centímetros, mas assim na ressonância ele mostrou que estava com 13 centímetros. E ele estava comprimindo a minha bexiga, estava comprimindo o rim e o intestino. E ela falava para mim assim: olha, eu não posso mexer aí, porque tem que ser um oncologista que possa mexer em outras áreas. A minha área é só ginecologia, então eu não posso mexer. Eu vou lhe encaminhar para uma oncologista geral, porque se for necessário, ela vai mexer em outros órgãos. E eu disse: está certo. E dias depois, eu tive uma crise muito forte, chegando aí para uma emergência. E quando chegava no hospital, o médico chegava para mim e disse: você já sabe o que você tem, né? E eu falava: eu sei. E ele disse: olha, nós fizemos uma tomografia, e esse tumor ele tem uma pele muito fina. A qualquer momento ele pode se romper. E nós não podemos fazer sua cirurgia de emergência, porque a gente só pode fazer se ele se romper. Então volte para a sua médica, porque é ela que vai dizer. E nesse período eu tinha feito vários exames para essa cirurgia, e um dos exames foi da tireoide. A tireoide não acusou nada, porém ao lado do pescoço tinha saído um tumor. E eu não sentia nada, não doía nada, era só superficial na pele. E a médica disse: olha, o seu exame, você fez uma punção, e ele está dizendo aqui que ele é maligno. Depois ela disse: não, desculpe, ele pode se transformar maligno muito rápido. E com essa transformação, a tendência dele, ele se multiplicar e subir para o cérebro. Então a gente vai deixar a outra cirurgia do lado um pouco e vai realizar primeiro esta cirurgia do pescoço, porque ele é mais delicado. E em janeiro de 2015, eu estava ali na abertura do Circo da Oração em Nova Cruz 1. E alguém perguntava para mim assim: como é que você louva a Jesus com tanto problema? E eu dizia assim: se eu não louvar para Jesus, que pode resolver as minhas causas, se eu não adorar a Jesus, que pode resolver os meus problemas, eu vou fazer o quê? Eu vou me prostrar? Eu vou chorar? Não, irmãos, a gente tem que adorar a Deus, que tudo pode fazer. É como a palavra falou nesta manhã: aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. E seja chorando, seja na alegria, na tristeza, nós temos que adorar ao Senhor, que tudo pode fazer pela nossa vida. E 2 dias depois eu estava entrando na sala de cirurgia,
E foi retirado aquele nódulo no pescoço e alguém dizia assim, cuidado, porque depois que fez essa cirurgia, alguém ficou sem falar. Depois que fez essa cirurgia, alguém não conseguia mais cantar. E eu estou dizendo que Jesus, ele faz, porque eu estou louvando, eu estou glorificando, eu estou falando que o nosso Deus, ele tem poder para fazer isso e muito mais. Glória ao nome de Jesus. Muitos podem até dizer o contrário, que a tua bênção não vai chegar, que não vai dar certo, mas enquanto Jesus não der a última palavra, você continua adorando, você continua dizendo que Ele é grande. E se Ele dizer que Ele vai fazer, amém. Se não fizer, Ele vai permanecer sendo Deus. Glória ao nome de Jesus. E ali foi no dia 28 de janeiro, eu fiz essa cirurgia. E 1 mês e 15 dias depois, eu estava fazendo a segunda cirurgia. Olha, irmão, não foi fácil. Né, a médica me encaminhou para essa oncologista e ela chegou para mim quando eu cheguei ali com os exames já prontos e ela dizia assim, olha, eu vou dizer a você o que é que pode acontecer. Como esse tumor ele está muito grande, ele está comprimindo vários órgãos. Na hora da cirurgia a gente pode perfurar o seu intestino e você vai ficar com aquela bolsa de colostomia por algum tempo. Olha, pode acontecer de dar uma infecção, pode acontecer, olha irmão, foi tanta da coisa que ela disse que podia acontecer. E a gente assinou aquele termo, mas a gente assinou confiando no Deus que tudo pode. Porque antes de tudo isso, quando eu recebi o resultado do primeiro exame, ninguém sabia. Somente eu e meu esposo. Eu estava aqui, eu ainda dirigia oração missionária, e eu estava sentada aqui nos bancos e tinha apresentado ao Senhor. E tinha vindo uma irmã assistente diária e ela chegou para mim e disse assim, não te preocupas, porque tudo isso que está acontecendo é para a minha glória, glória ao nome de Jesus. Tudo isso que está acontecendo é para que o meu nome seja glorificado. E quando tu abrir a boca e contar o que eu fiz na tua vida, Deus, ele vai fazer na vida de outras pessoas. Glória ao nome de Jesus. E assim, irmãos, eu confiei no Senhor, porque Ele podia fazer aquilo que eu não podia. E foi tão difícil. Naquele dia, eu disse, eu nunca vi uma coisa tão complicada para fazer uma cirurgia como naquele dia. O hospital em reforma, geralmente alguém quando vai para uma cirurgia, né, tem que tomar um banho, vestir aquela roupa do hospital para não ter infecção. E aquela coisa toda comigo foi diferente. Eu acho que Deus estava me testando naquela hora. Eu saí da sala de espera, na recepção do hospital, diretamente para a sala de cirurgia, com a roupa que eu estava, que tinha vindo de casa. E quando eu cheguei ali na porta daquele bloco cirúrgico, eu e meu esposo, tinha um corre-corre tão grande ali naquela sala, e alguém dizia assim, olha, a senhora vai ter que descer para a recepção de novo, porque alguém passou muito mal ali na cirurgia e está morrendo, e os médicos tiveram que ir todo mundo para lá. Eu disse, Jesus, venha cá, porque o negócio é estreito. Né? E eu desci novamente, e 1 hora depois mandaram chamar. E quando eu entrei, disseram assim, olha, você vai trocar de roupa ali na sala de espera dos médicos. E quando eu entrei, que estava trocando ali a roupa, alguém dizia assim, mas a mulher quase morria, eu não sabia. Eu não sabia que estava aquele jeito, eram os médicos que estavam conversando. E eu, Jesus, venha cá. Porque somente Ele, irmãos, é quem dá a paz no nosso coração no momento da dificuldade. Então tenha calma, Jesus, Ele está no controle da tua situação. Glória ao nome de Jesus. Não se desespere, porque no momento certo, Ele vai mostrar para alguém que Ele é Deus na tua vida. Exaltado é o nome de Jesus. E assim, quando eu cheguei naquele bloco cirúrgico, fiz aquela cirurgia, fiquei lá na sala de espera. Meu esposo disse que demorar todo mundo ir embora e me esqueceram lá na sala de recuperação. Todo mundo foi embora e eu fiquei lá, Jesus, venha cá. Eu fiquei sozinha. Quando alguém chegou e disse assim, você está aí sozinha? Todos os médicos foram embora e não lhe liberaram. Eu vou ligar lá para a pediatria para vir alguém aqui. Tinham até me esquecido lá. Mas Jesus, Ele não esqueceu. Né? E eu estou aqui contando vitória. E logo após isso, irmão, durante alguns dias, alguns anos, né? Que já faz 5 anos que eu fiz essa cirurgia, eu tive que ter acompanhamento com 2 oncologistas. Porque quando o resultado da biópsia saiu, assim que eu saí da cirurgia, ela entregou o material ao meu esposo para ele levar para o laboratório. Ela disse, olha, eu estava pensando que era uma coisa, mas foi outra. Pelo que eu estou vendo, não é coisa muito boa, não. Então, você leve para esse laboratório e a gente vai ver o que é que é.
E ele disse, tá certo, levou. E quando saiu o resultado, ela olhou e disse, olha, eu preciso confirmar com outro laboratório. O senhor vai levar novamente para outro laboratório particular para a gente confirmar. E a gente assim fez os 2 exames, os 2 laudos e levou para ela. E ela falava assim, olha, a senhora teve um tumor de borderline. E eu dizia, o que é isso, doutora? Ela disse, ele nem é bom e nem é ruim. Ele está no meio. E a tendência dele é ir para o bom. Então, mas como o seu exame de CA 125 deu muito alto. Olha, irmãos, para quem não sabe, o exame de CA 125 é a taxa que tem no nosso corpo que se refere ao câncer. E quando eu fazia aquele exame, a média dele é de 0 a 35, para estar dentro do padrão. E o meu deu 496. E ela disse, como o seu exame ele deu muito alto, eu vou lhe encaminhar para um oncologista, especialista em quimioterapia, porque eu acho que você vai ter necessidade de fazer essa quimioterapia. E ela me encaminhou para outro médico, e quando eu chegava para ele, que eu mostrava os exames, e ele dizia assim para mim, olha, a quimioterapia, a senhora sabe que vai cair o cabelo, a senhora pode certamente estar estéril, e não vai poder gerar filhos, a senhora tem algum filho? Eu dizia, não tenho. E ele fez assim, a gente vai estudar. Se esse exame, eu conversei com 16 oncologistas aqui da clínica, e se esse exame ele der 200, a senhora vai precisar fazer quimioterapia. E eu repetia 15 dias depois o exame, para a glória de Deus, o exame deu 44. De 496 ele baixou para 44. Glória ao nome de Jesus. 15 dias depois eu estava novamente fazendo o exame e deu 19. Então já estava dentro do padrão a qual era necessário para estar bem. Porque quem faz isso é Deus. Glória ao nome de Jesus. E ele dizia assim, olha, não vai ser necessário a senhora fazer quimioterapia, não. A gente vai continuar acompanhando, todo mês a senhora vai fazer um exame desse. Eu disse, tá certo, completou 1 ano. Todo mês eu estava fazendo 2 anos, 3 anos, e para a glória de Deus, nunca saiu da 11, 12, 9, porque o Senhor foi quem fez. Glória ao nome de Jesus. E ali eu voltando para a médica que fez a minha cirurgia, e dizia a ela o que o médico tinha falado, ela disse, olha, volte para a sua ginecologista e fale para ela tudo o que aconteceu. E ela dizia assim, olha, daqui, a minha cirurgia foi em março, quando foi agosto, final de agosto, ela disse assim, olha, já vai fazer 6 meses da sua cirurgia. Pronto, agora você já pode engravidar. Olha, irmão, foi ela dizendo na terra e Jesus confirmando no céu. Quando foi no dia do aniversário da comissão, em outubro, eu iria sair no jogral e eu estava ali atrás. Quando eu fiquei de pé, eu senti uma dor muito forte na minha área pélvica. Eu disse, meu Deus, e eu encostava no banco, Jesus, venha cá, como é que eu vou falar o jogral? Mas eu saí no jogral, terminei, fiquei no trabalho. No domingo era encerramento da oração missionária. Eu disse, eu não vou para o médico agora, eu só vou depois que passar toda a festividade. E quando foi na outra semana, eu fui para o médico e eu chegava ali na emergência, na Pronto Olinda, e eu falava para a enfermeira o que tinha acontecido. Eu disse, olha, faz 7 meses que eu fiz uma cirurgia, tirei um tumor de borderline, e eu sentia muitas dores, e agora eu estou sentindo novamente, porque a gente é fraco, viu, irmão? Deus faz, mas a gente teme, porque nós somos carne. E eu dizia para ela, ela dizia assim para mim, não se preocupe, porque a notícia agora é boa. E eu dizia, Jesus, venha cá. E eu entrava ali para o médico, e ele dizia assim, olha, eu vou passar uma ultrassom para a gente ver como é que está, se for alguma coisa da cirurgia. E quando eu comecei a fazer aquela ultrassom, o médico olhava para mim e dizia assim, a senhora está grávida? Eu dizia, não, estou não. Eu fiz uma cirurgia assim, expliquei para ele. E ele falava assim, mas eu estou vendo aqui um saco gestacional. E eu fiquei sem saber o que dizer, irmãos, viu? E quando eu saí daquela sala, eu dizia para o meu esposo, o médico disse que viu um saco gestacional. E eu voltava para o médico e ele dizia, faça um exame de sangue. E nesse exame de sangue constou que eu estava gestante. E eu e meu esposo saiu dali e foi para a minha médica, a ginecologista, chegou lá para ela, mostrar os exames. E quando chegou para ela, ela disse assim, você está grávida? Tá não, minha filha, não se iluda não. Não se iluda porque pessoas que passaram por menos do que você passou, não tiveram mais condições de gerar filhos. Porque nós sabemos que
você não tem mais um ovário, você não tem mais uma trompa, e tudo que você passou, você não tem mais condições de gerar filhos. Esse exame eu não confio não, viu? Eu não confio no Justo Cidrinho, eu não confio em não sei quem, eu não confio. Aí meu esposo disse assim, a senhora confia em quem? A senhora pode mandar o laboratório que a senhora quiser, que a gente vai fazer o exame. E ela passou uma nova ultrassom, passou um novo exame de sangue no laboratório que ela pediu e a gente foi fazer. E com os resultados na mão, chegamos lá, ela disse assim, ela colocou no exame, parabéns. E olhou para a gente e disse assim, olhe, os caminhos de Deus, ninguém entende. Porque, irmãos, no mês de janeiro, quando eu estava me preparando para a primeira cirurgia, ela ligava para mim, ela estava de férias nos Estados Unidos. E ela ligava para mim e dizia, eu estou muito preocupada com você. Ela só não dizia o que era, mas nesse dia ela disse assim, os caminhos de Deus ninguém entende, porque a minha preocupação com você era, meu Deus, aquele exame que deu 496, ela está com câncer terminal, ela nunca vai poder ter filhos, ela nunca vai poder gerar filhos, e ela disse assim, isso serve para mim e para outros médicos saber que os caminhos de Deus a gente não entende. Aleluia, Deus confunde a medicina, aleluia. Deus faz, irmãos, para que alguém possa ficar abismado, né? Está tão acostumado, eu trabalho com isso, eu sei fazer, eu sei, eu posso. Mas quem pode é Deus, quem faz é Deus, quem tem é Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ali naquele dia ela disse, olhe, procure outra ginecologista, porque eu não faço mais parto. Então você procure outra pessoa. Eu disse, está certo. E saímos dali de 3 em 3 meses, eu precisava fazer os exames por causa da cirurgia. E quando foi no mês de janeiro, eu precisei voltar para a médica que tinha me operado, a oncologista. E quando eu cheguei lá, a médica que disse assim, você está liberada para engravidar. Olha, irmãos, eu confesso que eu nunca, depois da cirurgia, nem antes, eu estava usando nada de anticoncepcional, nem nada. Mas Deus, Ele mandou na hora certa. Porque ela disse que se eu engravidasse antes da cirurgia, podia romper. Porque foi muito grande a cirurgia, foram muitos pontos. Mas o Senhor, Ele trabalha da forma correta. Ele não erra, Ele não se adianta nem se atrasa, é no momento certo. E quando eu cheguei lá, ela não tinha prestado atenção. E ela disse assim, cadê os exames? E eu disse, doutora, eu não fiz o exame porque eu não podia. Ela disse, por quê? Porque eu estou gestante. Olha, irmãs, ela passou cerca de 5 minutos. Ela olhava para mim, olhava para o meu esposo, olhava para mim, olhava para ele. E como quem dizia assim, como é que pode? Glória a Deus. E ela disse, isso é coisa de Deus. E disse para a gente assim, olha, eu abri você. Eu sei como foi que estava a situação dentro. Aquele tumor, ele estava tão fino que ele já estava furado e já estava derramando líquido. A gente teve que tirar um líquido de dentro de você. O seu ovário parecia uma couve-flor, de tanto que já tinha derramado em cima. E agora você dizendo a mim que está grávida de 4 meses. Isso é coisa para Deus. Glória ao nome de Jesus. E é Deus que faz. E não vai ser diferente na tua vida, não. Creia que o Senhor, Ele cura câncer, Ele cura depressão, Ele cura AIDS. Ele abre madre, porque a minha, quando o homem disse que não tinha jeito, está minha filha aí com 4 anos. Glória ao nome de Jesus. É uma bênção. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus. E quando eu fui escolher o nome dela, e eu coloquei o nome dela de Iane e procurei saber o significado. Iane é João em hebraico e significa presente de Deus, agraciada por Deus. Porque somente Deus é quem faz essas coisas. Por isso que eu agradeço. Porque nos momentos mais difíceis, eu dizia, Jesus, como é que pode? E eu cantava, eu cuido de ti. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Isso ia me acalmando, irmão, porque a gente às vezes se desespera realmente, né? Mas o nosso Deus, Ele cuida, Ele trata, Ele trabalha, aleluia. E a gente vai glorificando, e a gente vai caminhando, e o Senhor Jesus, Ele vai fazendo, né? Alguém diz assim,
Mas como é que pode? Passa por tanta dificuldade, por tanta prova. Como é que está louvando? Como é que está adorando? Glória ao nome de Jesus. É porque o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. E Ele, irmãos, já enviou o seu Filho naquela cruz. Foi a maior coisa que Deus Ele pode fazer pela nossa vida. E nós temos que confiar, porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele não está aqui para trabalhar para mim e para você, não. Ele faz porque Ele quer. Aleluia. Pela sua misericórdia. Ele trabalha da forma que Ele quer. Às vezes a gente não está entendendo nada e pergunta: Jesus, eu faço tanto, eu corro tanto, eu estou na obra, eu estou te louvando, por que isto está acontecendo comigo? É porque, irmão, para testar a minha, a tua fé. Glória a Deus. E nesse momento eu sou grata ao meu Deus, porque Ele me presenteou, porque estou aqui contando vitória que Ele fez e vai continuar fazendo. E que Deus abençoe.